Tão sério, gente, que é o queloide, porque tem muita gente que tem queloide e não sabe o que pode causar o queloide, né, doutor Glaucio? É verdade. E mais do que isso, a grande maioria e muitas pessoas confundem o que é queloide e o que é uma cicatriz hipertrófica. Acho que tudo é a mesma coisa, né? Acha que é a mesma coisa. Então, muitas vezes, chega uma paciente no consultório e fala assim, doutor, eu acho que eu não vou poder fazer uma cirurgia porque eu tenho queloide. Posso verificar o seu queloide? Pode. Quando vê... Não é um queloide, é uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz que não teve o devido cuidado quando ela deveria ter tido e pode ter ocasionado, então, um alargamento dessa cicatriz, mas não é um queloide verdadeiro. Então, vamos hoje saber direitinho se o que você tem é um queloide ou se é uma cicatriz hipertrófica. A gente já tem uns desenhos aqui, umas imagens pra gente ver. É bem diferente. É sim. Então, aqui a gente tem um queloide. Cirurgia de abdominoplastia. Negativo. É essa cirurgia me parece ser uma cesárea. Porque aqui também tem uma marca, né? Na verdade, essa aí é uma prega que ela tem, que eu imagino que seja uma prega que ela tem da pele. Mas essa deve ser uma cesárea, que é uma incisão de fan steel, que a gente chama. Ficou larga, né? Ficou larga. E o que a gente consegue verificar no queloide? Quando você faz a cicatriz, essa cicatriz não tem um alargamento que avança na pele sadia, ela é uma cicatriz hipertrófica. Quando ela avança na pele e causa dor, causa muita coceira, é o queloide, que é o caso que você está demonstrando nesse quadro. Tanto nessa foto como nessa daqui é um queloide. Porque ele não avançou, ele avançou na pele que estava sadia. Nessa aqui já não. Essa aí ela se restringe àquele local. Então ela deve ter hipertrofiado, mas ela não avançou a pele sadia. Então a gente chama de cicatriz hipertrófica. E ela também é um pouco mais baixa do que o queloide, Correto. né? O queloide vai proliferando, ele vai aumentando cada vez mais, ele não regride. Aquela da mão, eu só queria chamar a atenção, porque assim, pode ser uma cicatriz em local de dobradura. Quando você tem uma cicatriz em cotovelo, mão, punho, essa movimentação demasiada da mão e em cima da cicatriz faz com que tenha essa hipertrofia. E pode acontecer isso e não ser um queloide verdadeiro. Então essa daqui pode ser uma cicatriz hipertrófica não um queloide também. Pode ser. Agora, é por isso que é difícil quando a gente se tenta, né, entender o que a gente tem sem perguntar para um médico e ter o diagnóstico certinho, porque a pessoa passa a vida achando que tem um queloide e é uma cicatriz hipertrófica. E o que causa um não causa o outro, né? Não, eles são, por incrível que pareça, eles são duas entidades muito parecidas, né? Assim, você olhar histopatologicamente, se olhar no microscópio, o queloide e a cicatriz hipertrófica, eles são muito parecidos. Porém, o queloide tem esses agravantes de dor, de aumento, e a cicatriz hipertrófica ela vai evoluir com o tempo, ela vai diminuindo e chega até ficar uma cicatriz única e bem assim, estética. Então, depois de um tempo, a cicatriz hipertrófica pode, na verdade, virar uma cicatriz comum? Se você tratar muito bem a cicatriz hipertrófica, ela vira uma cicatriz comum. Já o queloide, não. O queloide, para fazer o tratamento, é um tratamento mais demorado, que leva um certo tempo e muitas vezes existe uma recidiva do queloide. Olha, vamos para os nossos mitos e verdades, até para a gente entender o que pode causar cada um. A cicatriz hipertrófica é mais comum que o queloide. Isso é uma verdade. É verdade. Então, o que acontece? Muitas pessoas se confundem achando que a vida inteira que tinha queloide, na verdade, tem uma cicatriz hipertrófica. E um tratamento na cicatriz hipertrófica resolve o problema. Olha, que legal. Vamos ver mais um. Toda cicatriz vira queloide. Não, isso é um mito, não é verdade. O que acontece? Se a cicatriz não for tratada, não for cuidada desde o seu princípio, fez uma incisão, tem que cuidar da cicatriz. Teve um acidente, tem que cuidar da cicatriz. Se você não o fizer, você pode ter uma evolução muito grande da cicatriz para um queloide ou para uma cicatriz hipertrófica que a aparência estética é muito feia, né? Desagradável. Agora, por exemplo, aqui, a gente vê que esse queloide é um queloide, né? Isso é. Ele parece que, quando está maior assim, numa tela grande, a gente percebe que parece que repuxa, né? Exatamente. A pessoa sente repuxar. O nome queloide é muito engraçado, porque assim, veio de um francês em 1870. Ele criou isso aí. E o que ele fez? Ele batizou isso queloide. Por que queloide? Kelly é aquela patinha do caranguejo. Então, queloide seria as beliscadas que o caranguejo daria na pele desse indivíduo que possui essa cicatriz. E parece uma beliscada mesmo. Várias beliscadinhas, né? Porque a pessoa sente isso. Ela sente muita coceira e várias ferroadas, umas dores que parecem a beliscada do caranguejo. Olha. Por isso o nome queloide. Vamos ver mais um? Pessoas negras têm mais propensão a queloide e cicatriz hipertrófica. Isso é uma verdade. As duas coisas?
Sim. É? O negro, se você vê, todas as pessoas que não aparentam idade, elas têm um colágeno muito maior do que a pessoa branca normalmente. Quanto mais clarinho, menos colágeno. Quanto mais clarinho, menos colágeno e menos fibras elásticas na pele. E o que acontece? Quando tem muito colágeno e muita fibra colágena na pele, você tem uma formação de queloide com uma facilidade muito grande. Então, ou seja, branquinho forma menos queloide e tem menos colágeno. O negro forma bastante queloide, que ele tem bem mais colágeno, então ele envelhece menos. Você pega um senhor de 60 anos, negro, você não diz a idade dele. Ah, não, você acha que tem uns 30, 40. É verdade. Eu já vi senhores negros mais de 90 que não pareciam nem 60. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, não são todas as pessoas, mesmo dessa etnia, que têm essa propensão ao queloide, não, né? E os asiáticos também são muito... Também? É muito comum de ter queloide em asiático. Puxa. Japonês, coreanos, orientais de uma forma geral também apresentam queloide e também é difícil de ver um japonês velhinho. É verdade, Você olha e engana muito bem. Vamos ver mais um? O tratamento do queloide é muito doloroso e demorado. Não é uma verdade. Na verdade, o que acontece? Existe muito tipo de tratamento para o queloide. E o que a gente sabe? Quando existe muito tratamento para uma determinada coisa só, nenhum dos tratamentos é verdadeiramente bom, né? Para todo mundo, né? Exatamente. Então, você às vezes infiltra um pouquinho de corticoide, tem um resultado razoável. Você comprime a cicatriz, tem um resultado razoável. Às vezes você associa as duas coisas. Hoje em dia, e até um trabalho que eu vou expor no Congresso Mundial agora no final do mês, é a aplicação de bleomicina, que é um quimioterápico, na cicatriz queloidiana com resultados excelentes. Como que ele age? Ele retrocede? Ele retrocede. Você age, ele faz o que a gente chama de apoptose celular. Ele mata a célula produtora do queloide. E a cicatriz vai diminuindo, vai ficando molinha, macia e às vezes fica um aspecto muito bom. Você falou bem, o queloide ele é duro, né? Bem endurecido e bem avermelhado. E quando ele está em fase proliferativa, ele, além de coçar muito, ele dói, ele vai avançando e fica muito grande. Tem casos de aparecer uma manga, uma pessoa fura a orelha. Olha o lóbulo dessa orelha? Tem casos bem piores do que isso. Pior ainda? Nossa, tem. Porque você imagina, você fala, é só fazer uma nova cirurgia. Não, porque se a pessoa tem propensão a queloide, quanto mais você mexe, pior vai ficando. Exatamente. A cirurgia, sempre que você fizer uma cirurgia, você tem que fazer um tratamento prévio e um tratamento posterior à cirurgia. O tratamento prévio, o que seria? A injeção de algum corticoide, alguma coisa, preparar a pele para fazer a incisão. E logo que você fechar a pele, você leva esse paciente para fazer radioterapia, que na verdade chama beta-terapia. É uma terapia de raio-x, que ela é um pouquinho mais fraca do que o raio-x comum. Então, chega na pele e inibe o aparecimento de colágeno, inibindo a formação de queloide novo. Olha, não sabia disso, que interessante. Agora, nesse caso dessa substância que é usada também em quimioterapia, você disse que faz reverter o queloide, varia bastante o número de aplicações que cada pessoa tem que fazer? É verdade. Às vezes a pessoa com 2 aplicações fica ótimo e às vezes a pessoa com 4 ainda não resolveu o problema. O corticoide é muito utilizado também. A maioria dos médicos utiliza o corticoide, que dá um resultado bom. Mas hoje em dia, esse quimioterápico eu tive um resultado melhor do que com o corticoide. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala em quimioterápico, a gente logo imagina das reações da quimioterapia. Verdade. Quer dizer, aplicando assim local, você pode ter reações também no corpo? A gente usa muito pouquinho, é assim. Pouco? Quando você usa um quimioterápico, nesse sentido, para tratamento de queloide, a gente usa assim, 4 unidades. Para um tratamento de um câncer, realmente, você usa 400 unidades. Então é muito pouco. É bem pouquinho. É 1%. Bem pouquinho, menos, né? Bem medido. Então, assim, no trabalho que eu fiz, de vários pacientes, eu não tive nenhuma complicação. E a complicação da aplicação desse quimioterápico, além daquela queda de cabelo e tal, é uma alteração pulmonar. A pessoa fica com dificuldade respiratória e tudo. E isso acontece quando o volume aplicado é muito grande. Né? Agora, quando o volume caso, é pequenininho, não acontece. Ótimo. Que interessante. Como você descobriu isso? Pois é, já é um tratamento que era feito na Europa. Eles faziam aplicação do quimioterápico e perfuravam a pele com agulha. E eu comecei a fazer a introdução injetando e tive um resultado melhor. Talvez aqui, porque a etnia brasileira tem muito queloide e o tratamento perfurando só, pingando o quimioterápico e punteando com uma agulha, não acontecia nada.
porque a nossa cicatriz é bem mais forte do que a do europeu, por exemplo. Então tinha que se injetar para conseguir abranger uma área muito maior, não só superficial. Exato, então eu injetei e tive um resultado muito bom. Olha, parabéns. Obrigado. Deixa eu ver mais um mito ou verdade. O sol pode causar queloide em uma cirurgia recente. Isso é muito importante. Pode. Na maioria das vezes causa uma hipertrofia da cicatriz. E se essa cicatriz não for devidamente cuidada, com os cuidados certinho, hidratante, uma própria pomadinha de vitamina C, alguma coisa em cima da cicatriz, fazendo uma massagem, a drenagem linfática é importante em cima de uma cicatriz, ela pode realmente evoluir para queloide. Todas as substâncias e todos os fatores que agridem a pele, agridem a cicatriz, vão transformá-la numa cicatriz hipertrófica ou num queloide futuramente. Por isso, quando os médicos dizem pra gente, não tome sol por 4 meses, é para não tomar por 4 meses. Exato. A pessoa às vezes vai na piscina, entra no mar, e aí a cicatriz é a resposta disso. Pra mim, falam, pode tomar sol em 4 meses, eu não tomo 5. Então é melhor deixar um mês de garantia, porque não vai mudar a minha vida, fica mais um mês sem. E às vezes isso faz diferença. Que paciente regrado, é isso mesmo, isso é muito bom. Não tem que ser obediente. É verdade. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. A pessoa que nunca teve queloide, então já fez cirurgia e nunca teve, de repente ela pode passar a ter? Depende do tratamento. Então, uma das coisas é o tratamento que ela fizer nessa cicatriz. Se ela nunca teve queloide, nunca teve nada, teve um acidente, por exemplo, vai num pronto-socorro e a cicatriz não é tratada do jeito que ela deveria ser, com os pontinhos delicados e tudo. Ela pode evoluir para uma hipertrofia cicatricial e um queloide. Agora, se a pessoa fez isso, mas teve um tratamento direitinho, bonitinho, né? Pode ser que essa cicatriz estabilize e fique uma cicatriz de boa qualidade. Ah, legal. Vamos ver as perguntas que surgiram, assim a gente já vai aproveitar para responder bastante gente. A Andressa, quando adolescente, tive muitas espinhas que na época foram tratadas. O problema é que agora as cicatrizes viraram queloides. Ai, gente, existe algum tipo de tratamento? Acontece isso? Acontece. As pessoas que têm um queloide verdadeiro, uma cicatriz pode evoluir para o queloide realmente depois de um determinado tempo. Mas estava cicatrizado, normal, e de repente nasce o queloide? Uma das hipóteses é assim, numa alteração hormonal. Então, provavelmente, ela tinha espinha quando ela era adolescente, quando ela virou mais madura, virou uma mulher ou teve uma gestação, a mudança hormonal fez com que evoluísse para queloide. E aí tem que tratar um a um, tratamento direitinho, não existe um tratamento sistêmico, é o tratamento local, mas existe o tratamento e deve ser feito. Gente, imagine a autoestima dessa pessoa. Vai lá embaixo, verdade. Porque a gente está falando de um queloide, numa outra qualquer região, a gente está falando no rosto, com vários queloides. Com certeza. E às vezes o dorso, né? O dorso também é muito propenso a ter queloide. Então, Andressa, procure um médico, um cirurgião plástico, né? Sim, dermatologista também faz isso com muita propriedade, sim. Mas não deixe de procurar, não, porque às vezes a autoestima a gente acha, bobagem, eu tenho que ser feliz com o que eu tenho. Tudo bem, é verdade, mas se a gente pode melhorar, por que não, né? Com certeza. Vamos ver mais uma? Lara, minha irmã passou por uma abdominoplastia e teve queloide. Alguma chance de acontecer comigo também? Farei essa mesma cirurgia plástica no mês que vem. Então, aí entra aquela característica hereditária, né? Se o pai e a mãe doaram essa característica para a irmã, ela tem que tomar muito cuidado. Por isso que tem que fazer o quê? Preparar a pele antes de fazer a cirurgia. Como? Usando corticoide, usando uma pomadinha, né? Se for no rosto, fazer uma limpeza de pele, fazer um tratamento, estimular essa pele certinho e fazer a cirurgia. E logo depois, ter os retornos todos direitinho, cronometrados, assim, para chegar no consultório, ver como é que está a evolução, porque às vezes só você dá uma olhadinha, opa, essas cicatriz estão ficando mais vermelhinha. Começa a usar uma vitamina C, começa a usar um corticoide em cima da cicatriz, e aí deixa de ser um queloide para ter uma cicatriz de boa qualidade. Agora, esse preparo é importante para essa pele, Muito importante. Então. O preparo e o pós-operatório, principalmente. Então, Lara, vai para o médico, já conta a história da sua irmã e tudo mais, já peça para ele fazer esse pré-preparo, né? Correto. Que é importante. Vamos ver mais uma? Maria, meu marido passou por uma cirurgia do coração e está em recuperação. Qual o tipo de tratamento adequado para evitar o aparecimento de queloides e cicatrizes hipertróficas? Muito bem. Ele já fez a cirurgia, Já fez a cirurgia, então daí tem que tomar aqueles cuidados. Cirurgia do coração, às vezes não dá para fazer o preparo, né? Você não estava esperando, teve algum problema que teve que abrir e revascularizar, então não estava esperando. Fez a cicatriz, então vamos cuidar do pós. Que seria? Usando um cremezinho de corticoide, ter uma vitamina C que também funciona muito bem, hidratar bem essa cicatriz é importantíssimo, prevenir, não tomar sol, né? Aqueles outros também componentes que vêm depois de fatores extrínsecos também são muito importantes para a pessoa não transformar essa cicatriz num queloide.
pelo que ela está dizendo, talvez o marido tenha essa predisposição ou alguém da família, né? Para estar preocupada com isso, Pode ser, né? E o local da incisão. Porque a incisão para uma cirurgia cardíaca realmente é uma incisão external. Ela é grande, né? Além de ser grande, tem toda a musculatura da caixa torácica que está fazendo a movimentação daquela pele da região do externo. E essa movimentação, essa atração da musculatura em cima dessa pele faz com que a cicatriz alargue ou tenha uma propensão a queloide. Eu já vi várias pessoas que fizeram traqueostomia. Sim. E ficou com um queloide aqui. Às vezes fica assim. Justamente por esse motivo também, né? É uma região que você acaba se movimentando e na respiração e tudo mais há um movimento que não deixa ficar paradinho para conseguir cicatrizar da forma correta, né? A traqueostomia pode acontecer, mas mais do que a traqueostomia, geralmente lesões na região torácica. Onde a pele é muito grossa, o queloide tem uma facilidade grande de aparecer. E a gente às vezes acha que é o oposto, né? É verdade. Na pele mais delicada, e não é, né? Não, na pele mais delicada ele não aparece. Por exemplo, na pálpebra. Sim, Você faz a cirurgia de pálpebra, assim, é raríssimo. Eu nunca tive um caso de ter queloide na cirurgia de pálpebra. E a pálpebra é uma pele mais fininha que a gente tem no organismo. Porque senão ela também pesaria mais, né? Sim, é verdade. E aí traria prejuízo até para a saúde ocular, laboftalmo e tal. Isso não acontece. Que bom. A custas da cicatriz não acontece. Ah, que ótimo. Que bom. Vamos ver mais uma? Aline, meu filho fez uma tatuagem e ficou com queloide, onde tinha um pigmento vermelho. Como é possível explicar essa cicatriz? Como ele deve tratá-la? O pigmento vermelho, ele causa mais queloide? Para algumas pessoas, determinados nuances do pigmento causam uma reação mais alérgica do que a outra. Então, assim, tem pessoas que o pigmento verde causa uma alergia, por causa do que tem da composição do pigmento mesmo. Isso forma uma reação corpo estranho. Então, o organismo do indivíduo começa a fabricar o anticorpo contra aquele pigmento. E aí, essa briga tentando eliminar aquele pigmento faz com que a pele tenha uma hipertrofia e pode fazer um queloide. Então, quem é muito alérgico, aí alguns componentes, o amarelo, o vermelho, que são os mais frequentes. São, né? Verdade. Então tem que tomar mais cuidado. Tem que tomar cuidado. Teoricamente seria bom fazer um teste antes, mas isso às vezes acontece 3, 4 meses depois da tatuagem. Então a pessoa nem associa às vezes. Às vezes não consegue nem associar, mas é assim, às vezes tem que vir em casa que a pessoa chega, você olha, exatamente onde tem pigmento vermelho, o pigmento amarelo, tem aquela hipertrofia, aquele queloide formando. Tratamento, retirar. É retirar? Às vezes é um pigmento, uma coisa pequenininha, você consegue no meio daquela tatuagem que às vezes é extensa, você faz uma incisão e retira aquela parte. E se for uma área grande? Se for uma área grande vermelhona, então o tratamento é bem mais demorado, bem mais difícil, aí a gente tem que tratar como queloide mesmo, né? E aí, torcer para que o organismo aceite esse tratamento. Reaja bem, né? Então, gente, é bom fazer sempre um teste antes, se der, se for possível. E a gente nunca sabe se a gente é alérgico ou não. Pode ser que eu nunca tenha tido nada em relação ao pigmento amarelo ou vermelho, mas vai que eu passe até agora. É verdade. Então, a Aline fala para o seu filho, para o médico, para analisar direitinho, né? E ver se o espaço é grande dessa tatuagem com pigmento vermelho. Correto. Vamos ver a última pergunta? Vanessa, tive parto cesárea há 6 meses. Em alguns pontos está saindo pus. Isso é normal? 6 meses? Não é normal. Não, né? Não dá para associar com uma cicatrização alterada, um queloide nem nada. Às vezes, num parto desse, o pessoal faz um ponto intradérmico bem profundo para aproximar a pele com um fio que é absorvido. Quando esse fio vai ser absorvido, ele promove uma reação de corpo estranho também. E faz isso. Pus. E começa a sair. E às vezes não é nem pus, é uma fibrina do local que está ocorrendo a cicatrização. É tipo uma aguinha. É tipo uma espinha um pouquinho maior que depois ela perfura e começa a drenar entendi. Uma substância que parece pus, mas é fibrina leucocitária. É uma fibrina leucocitária que não é de infecção. Agora, Vanessa, como o Dr. Glaucio Farina não está conseguindo ver, porque não tem a foto, não está te vendo pessoalmente, é bom você ir no médico. Com certeza, tem que ir, porque ele pode avaliar, manda fazer um ultrassom, ver que profundidade que está acontecendo isso. Exatamente. E o nosso espaço aqui, gente, não é de diagnóstico não, viu? Quando os nossos profissionais, nossos médicos aqui falam, pode ser isso, pode ser aquilo, é dentro de uma forma generalizada. Muito abrangente, né? Por isso que tem que passar no consultório, o médico tem que ver, tem que pedir exames, pedir os exames, talvez um ultrassom, verificar direitinho. 6 meses ela deve ter um acompanhamento ainda com o ginecologista dela, não é? E se não tem que ir.
Com certeza. Porque às vezes também a gente fala, tá tudo bem, não preciso voltar, vou cuidar só do bebê, esquece de se cuidar, né? Porque importante. uma coisa é a gente como tá por fora a cicatrização e por dentro. Tem que ver. A gente não sabe, né? Correto. E olha, gente, só lembrando, cirurgia plástica não é uma brincadeira, porque é uma cirurgia como qualquer outra. Então vá sempre buscar um profissional capacitado para te atender. Quando o assunto é medicina, mais ainda, né? Cirurgia plástica, quem faz? Cirurgião plástico e preferencialmente membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Não brinque com a sua saúde. Se você vê que 10 médicos estão cobrando X e tem um que está cobrando menos 3 vezes do que o restante, desconfia, né? Porque tem centro cirúrgico, cirurgia plástica tem que ser feita num hospital, não é mesmo, doutor? Verdade. Nelson? Hoje em dia, a recomendação absoluta da sociedade é que seja feita em ambiente hospitalar, com toda a reserva de uma UTI, tudo certinho, né? Se for uma cirurgia muito grande, reserva até de sangue, mas isso a gente procura não caminhar para esse lado. Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas uma UTI tem que estar presente. Então, pode ser que a gente não use e a gente espera que não use, mas caso necessite, tem todo o aparato médico para te atender e te salvar, que é bem o que a gente quer, né? Igual o step do carro. O bom é nunca utilizar, mas se tiver que utilizar, ele tem que estar lá bonitinho. Ele tem que ir lá intacto, né? Exato. Olha, vou passar os contatos do Dr. Glaucio Farina, só lembrando que se você quiser sugerir algum tema de cirurgia plástica, pode mandar pra gente, Dr. Glaucio retorne, a gente fala sobre ele. www.glauciofarina.com.br www.glauciofarina.com.br Parabéns, viu, pela técnica que você desenvolveu. Você vai estar viajando pra onde? Que você Vou disse? para Portugal, no final do mês. Que legal, parabéns. Muito obrigado.